Graça e paz do Senhor Jesus, que o pastor Marcos Paiva, com mais um vídeo aqui para nossa plataforma EAD, o Pregador Aprovado. E esse é um vídeo esboço, cujo tema é 3 coisas novas para recomeçar. Se você está acostumado, a já acompanhar os vídeos, você sabe que eu uso os meus títulos como o tema das minhas... Ao contrário, eu uso o tema das minhas pregações como título para as mensagens. O texto áureo, esse aqui é um sermão temático expositivo, é o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Vamos aqui já para a nossa introdução. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele sofria pela situação do povo. Então esse aqui realmente é um dos apelidos, digamos assim, que Jeremias ele tem, né? Nesse livro estão os lamentos, estão expostas a tristeza do profeta pela calamidade que veio sobre todos. O povo iria enfrentar um duro e longo cativeiro nas mãos dos caldeus, mas Deus ainda faz promessas para o seu povo. Esses versículos que nós acabamos de ler fala de um novo começo. Então, quando você for ministrar, se você quiser, você pode falar um pouco mais sobre essa situação do povo. Pode falar sobre essa profecia de Jeremias, até do próprio livro aqui, a gente está em Lamentações, mas você pode até falar um pouco mais sobre essa questão dele ser um profeta que sentia muito o sofrimento das pessoas. Então fica aí para você essa ideia de talvez colocar mais elementos falando sobre Jeremias. Bênçãos. Todos nós, de tempos em tempos, desejamos ter um novo começo. E a Bíblia fala que há um novo começo para todos nós. Um dia todas as coisas serão renovadas, Apocalipse 21, 5. Eis que o que estava sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Mas até que todas as coisas sejam renovadas, a gente ainda pode experimentar um novo começo de muitas maneiras. Deus pode não mudar suas circunstâncias, sempre lembrando que eu estou falando aqui como se eu estivesse pregando. Deus pode não mudar as suas circunstâncias, igreja. Nem sempre é possível esquecer tudo e começar do zero. Eu bem queria, nós poder anular tudo e começar novamente, mas a gente lida com as consequências. Talvez você esteja lidando com problemas antigos em sua vida. Talvez você esteja se perguntando se sua vida sempre será assim. Mas Deus pode mudar. Deus pode mudar muitas outras coisas. Pode não mudar algumas coisas que você já passou, mas existem muitas coisas que ele pode mudar. Por causa das misericórdias de Deus e através de suas misericórdias, nós podemos ter um novo começo. Mas nós não temos que viver uma vida deteriorada e estagnada. Nós podemos ter um novo começo no casamento, ter um novo começo com nossos pais, podemos ter um novo começo com Filho de Deus, nós podemos ter um novo começo em nossa igreja, temos a oportunidade de ter um novo começo em nosso ministério e podemos ter um começo em nossa vida de oração, em nossa caminhada com Deus. Muitas coisas, pela misericórdia do Senhor, que ainda somos falhos, que somos pecadores, que falhamos, ainda assim, como novas são a cada manhã as misericórdias do Senhor, ainda novas coisas podemos viver. Então não precisa ser do jeito que está a sua vida, meu irmão. Imagina você pregando. Não precisa ficar do jeito que está. Não precisa. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então, seja qual for o que você está passando, não precisa ser assim. Nunca é tarde, agora o propósito. Nunca é tarde para recomeçar. Deus não vai mudar no seu passado. Ele não vai mexer no passado. Mas Ele está disposto a mudar muitas coisas em sua vida, se você permitir. Se você quer virar a página na sua vida e começar uma nova vida, igreja, hoje eu vou mostrar 3 coisas novas que você pode pedir agora, que trarão um novo começo para a tua vida. Então, igreja do Senhor, nunca é tarde. Talvez você está aí, passando por problemas antigos, mas saiba disso, nunca é tarde, e a gente pode começar pedindo para o Senhor 3 coisas novas hoje. Corpo do sermão. 3 coisas novas para recomeçar. Então, a primeira coisa que nós, para ter um novo começo, a primeira coisa que devemos pedir para o Senhor é o espírito renovado. Salmo 51:10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Peça para Deus mudar o seu coração. Marcos 2:22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, e de outra sorte o vinho novo rompe os odres e entorna o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser colocado
em odres novos. Então, antes de que possa haver um novo começo, antes que você possa viver um novo começo na tua vida, a gente precisa que o Senhor primeiro nos dê um novo espírito. Deus nos deu um novo coração. Tem que ter odres novos para vinhos novos. Então, o que é um novo espírito? Para o incrédulo, isso significa ser salvo. Para o crente, isso significa perdão. Então, se você percebe hoje que, assim como o salmista está dizendo que precisa de um coração puro, que o espírito dele precisa ser renovado no espírito reto, é isso que Deus está falando. Se você quer hoje um coração novo, peça para Deus. Se você quer hoje coisas novas na tua vida, peça para Deus criar, peça para Deus perdão hoje. Outra coisa, a mudança começa por nós. Então, antes que as coisas, nós costumamos sempre esperar que as outras pessoas mudem, né? Mas a mudança começa por nós. Então, esse espírito reto que Davi está pedindo, que aqui o salmista está pedindo, ele também traz junto uma atitude nova, que é aceitar a responsabilidade. Porque é mais fácil pedir que as pessoas mudem, é mais fácil pedir que os outros mudem. É mais fácil falar para Deus, Deus muda esse, muda aquele, do que nós mudarmos. Então, sempre quando a gente está lá pedindo para o mundo inteiro mudar, que está todo mundo errado, na verdade somos nós que estamos mudando. Então o salmista está falando, muda eu, muda o meu coração, cria em mim, renova em mim. Então a mudança, se você quer viver coisas novas, peça para Deus mudar você. Faça como Caleb, seja diferente dos demais. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, enquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em sua herança. Tá? Se você quiser, na hora que estiver pregando, você pode falar um pouco mais sobre essa situação. Aqui a gente está no vídeo, eu não vou me estender. Mas se você sente que precisa mudar, começa tendo um outro espírito. Sabe, esse outro espírito que teve em Caleb é que faz você ver além das dificuldades, te faz enxergar aquilo que Deus quer mostrar, porque os espias foram olhar a terra, mas eles só viram as dificuldades, eles viram os problemas, somente 2 viram o que Deus tinha para mostrar. Esse tinha um outro espírito. Somos nós, vê além da dificuldade, vê além das circunstâncias. Então, quer mudar, peça para Deus renovar para você um outro espírito. Essa é a primeira coisa nova que nós podemos pedir ao Senhor para recomeçar. A segunda é uma nova força, ou uma força nova. Isaías 40, 28, 31. Não sabes, não ouviste o que Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Peça ao Senhor hoje. Quer recomeçar? Peça um espírito renovado. Quer recomeçar? Peça uma nova força. Igreja, esse texto de Isaías ele fala com 4 tipos de pessoas que podem estar fracas e cansadas. O primeiro tipo de pessoas são os cansados. Versículo 29 diz o seguinte: ele dá força ao cansado. O cansado é aquele que quer recomeçar, mas ele não tem força. Então, se hoje você quer recomeçar a tua vida, mas não tem força, não se sente forte, peça a Deus para te dar força. Outro tipo de pessoa que fala esse texto são os fragilizados. Versículo 29. É a sequência desse que nós vimos em cima. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer que às vezes a pessoa quer recomeçar. Talvez você esteja assim, igreja. Você quer recomeçar. Na tua mente você quer as coisas novas. Você quer um novo começo em tua mente. Mas as forças não correspondem. As forças não vão, o vigor. Muitas vezes a mente quer, mas o corpo não tem força. Então, se você se sente fragilizado, você sente no teu ânimo, no teu coração que você quer mudar, mas não consegue, peça para Deus aumentar. Peça para Deus aumentar a tua força. Ali multiplica as forças ao que não tem vigor. Quem não tem vigor, ele quer, mas ele não tem força para fazer a mudança, ele não tem força para começar. Esse texto também fala com os enfraquecidos, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem são os enfraquecidos? É aqueles que já foram fortes. Eles já foram fortes. Eles já fizeram coisas poderosas, já fizeram coisas grandes. Eles já tinham força para enfrentar, eles tinham força para batalhar, eles tinham força para obedecer, mas hoje estão fracos. Então peça para Deus renovar, porque o que é renovar? É uma coisa maior e melhor do que era antes.
Então peça, você que já foi forte e hoje está fraco, peça para o Senhor renovar. Deus, eu quero estar melhor do que antes, Senhor. Eu quero que seja melhor, eu quero estar mais forte do que nunca. Esse texto também fala com os abatidos. Versículo 32. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse aqui, os abatidos, são aqueles que começam bem, mas eles não têm força para ir até o final. Eles até têm um ânimo, eles dizem que sim, eles dizem que vão mudar, eles dizem que vão começar de novo, eles dizem que vão fazer a diferença, mas eles não conseguem concluir. Alguma coisa no meio acontece. Então peça para Deus aumentar a tua resistência. Se você é esse abatido, né? E Deus está dizendo que fará. Essa é uma promessa do Senhor, que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se você é a pessoa que precisa aumentar, você começa, você tem iniciativa, você inicia bem, você começa com todo o pique, mas se cansa. Então, Deus, eu peço para o Senhor aumentar a sua resistência, porque Ele diz que eles não se cansarão. Tá? Então, isso aqui é a segunda coisa que você pode pedir, a segunda coisa nova para o Senhor, é que você possa pedir para Ele uma nova força. A terceira coisa nova é uma nova direção. Ezequiel 46, 9. Quando o povo da terra vier perante o Senhor, nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. E todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela norte. Ninguém voltará pela porta pelo qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. Então peça para o Senhor uma nova direção que Ele vai dar para você. O que a gente aprende? Nos dias de festas, né, do povo de Israel, quando o povo entrasse no templo, ele não poderia sair pela porta que entrou. Essa ordem mostra dois princípios para a nossa vida. O primeiro princípio é prático, significa que as festas atraíam muita gente. E Deus aqui estava pensando, Ele estava pensando na organização do povo, estava pensando como que isso ia se dar. Porque as pessoas precisam de orientação na casa do Senhor. Então Deus está preocupado sim com o que acontece em sua casa. Então eles precisam de orientação. Deve haver ordem e decência, 1 Coríntios 14, 40. Se um sair enquanto outro estiver entrando, haverá confusão. E onde há confusão, sempre sai alguém ferido. Então isso aqui é um princípio prático. Deus estava preocupando como que as coisas funcionariam. Mas esse texto também tem um segundo princípio, que é o princípio espiritual, onde a gente mergulha mais profundo na intenção sobrenatural do Senhor. Esse texto que nós vemos aqui da questão de festa e organização, ele tem um princípio espiritual que depois que entrar, não pode voltar atrás, só pode avançar. Lucas 9,6. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então aquela instrução para o povo entrar no templo significa que quando dizia que não pode voltar pela mesma porta, é que o evangelho é um caminho sem volta. Que talvez você, irmão, que está aqui, né, nessa igreja, está aqui hoje, talvez você esteja pensando em desistir, talvez esteja pensando em voltar. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e só vê uma saída voltar. Mas Deus está dizendo, não pode voltar pela mesma porta que você entrou. É para seguir em frente. O evangelho não permite que você volte atrás. Volte pelo caminho, pela porta que você veio. Você tem que seguir em frente. Não podemos sair, esse também faz parte do princípio espiritual, é que nós não podemos sair da maneira que entramos. Da mesma forma, quando eles tinham que entrar por uma porta, se ele entrasse pela porta norte, tinha que sair pela sul, se entrasse pela sul, tinha que sair pela norte. É que nós não podemos sair da mesma maneira que nós entramos. Então, se você hoje entrou triste, desanimado, você tem que sair alegre. Se entrou preocupado, tem que sair confiante. Se entrou com pouca fé, deve sair movendo montanhas. Peça ao Senhor que mude o seu estado. Olha só o que Deus está dizendo para você. E aqui, irmão, deixa Deus usar você, tá, nessas circunstâncias. Vou colocar aqui um lembrete para você na hora que você baixar lá. Deixe Deus te usar. Deixa Deus te usar aqui para você falar sobre essas situações aqui que muitos, né, infelizmente estão. Aliás, a chance de ter alguém assim dentro da igreja é grande. A adoração gera transformação. Então quem está na festa, ele está lá para adorar. Então quem está em comunhão com o Senhor não pode voltar à vida e às práticas antigas. Ou seja, viver no passado e viver na carne. Ou seja, muitas coisas vão querer te puxar para trás. Muitas coisas vão querer te levar para de volta pelo mesmo caminho que você veio, da onde Deus lhe tirou. Mas nós não podemos, nós temos que ir avante. Né? Nós não podemos parar. Ali tinha as portas laterais, mas olha, Deus estava dizendo que não podia sair pelas portas laterais. Não existe atalho.
Não existe um caminho do meio. Né? Então também não podemos, ó, vou até trocar aqui, ó, não podemos ficar parados. Nós temos, não é lugar de ficar dentro, parado dentro. Nós devemos seguir em frente. Então não podemos sair pelas laterais, porque muitos tentam, né, nessa vida, nessa transformação, tentam encontrar um meio termo para seguir, ou outros que ficam parados. Não, nós temos que avançar. Nós não podemos ficar parados no meio da nossa caminhada. Então, se você é um adorador, deixa para trás, deixa a velha vida para trás, sabe? Enfrenta, vai em frente quando muitos, tudo começa a querer te puxar para trás. Não saia, não tem atalho para você, e você também não pode ficar parado. Outra coisa que fala nesse texto é que todos, né, quem entrou por uma porta teria que sair da outra, e quem entrou pela outra tem que sair pela porta inversa, ou seja, eles tinham que seguir o mesmo caminho. Então isso mostra para nós que devemos ter uma unidade de propósito. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque imagina se ali, dentro daquele templo, as pessoas decidissem fazer o que elas querem, decidissem fazer o que elas desejam fazer apenas, não seguisse a ordem, não seguisse o propósito. Imagina a confusão que é. Quantos ministérios você não conhece que é assim? Cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer obedecer apenas aquilo que lhe atrai. Mas olha o que Deus está dizendo. Deus abençoa quando estamos em concordância. Toda igreja deve ter como alvo o céu. Toda igreja deve seguir a sua liderança sem divisões. Então imagina se todo mundo desejar fazer o que quer. Imagina, todo mundo decide discutir, brigar e falar que não é assim. Então esse é a quarta parte do princípio espiritual que o Senhor está mostrando. Nós não podemos voltar atrás, somente avançar. Não podemos sair da mesma maneira que entramos. Adoração gera transformação verdadeira. Verdadeira. Não daquela transformação da boca para fora. E nós devemos ter unidade de propósito, porque nós devemos obedecer ao Evangelho, obedecer ao Senhor, obedecer o que diz a palavra e não ficar fazendo o contrário para não gerar problemas. Conclusão, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Uma terra arrasada poderia recomeçar. Estou me remetendo lá ao nosso texto áudio. As misericórdias do Senhor não permitiriam que o povo fosse totalmente consumido. Deus permanece fiel à sua promessa, ainda que o homem seja infiel. Você também pode recomeçar a sua vida. Talvez muitas coisas precisam ser renovadas em você. As coisas não precisam ser da mesma maneira que estavam quando você entrou aqui hoje. Então, se você quer uma mudança, se você quer que algo mude na sua vida, comece por essas três. Comece por essas três coisas novas. Peça para Deus um espírito renovado. Peça para o Senhor uma nova força. Peça para o Senhor uma direção, porque Deus te dá a direção. Ele mostra o caminho que você tem que seguir. Vamos orar, igreja. Se coloque de pé. Tá bom? Então esse aqui foi um esboço que, para mim, é um esboço que eu ministrei aqui na igreja, realmente fez diferença, tá? Então deixa Deus te usar, adapta, troca, modifica se você considera que precisa modificar, mas ministra aí que talvez na tua igreja esteja precisando que os irmãos venham renovar o ânimo, renovar a alegria, renovar a esperança, renovar os propósitos. Então isso aqui eu preguei quando eu percebi que a igreja precisava dar uma renovada espiritual, uma renovada no ânimo. Foi isso que eu ministrei aqui na igreja. Tá bom? Então nos vemos aí no próximo esboço. Deus abençoe.